Ora bem, começo por vos ler uma leitura da primeira carta de Timóteo, capítulo 1, 12, 17. 1 Timóteo 1, 12, 17. E que diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Eu vou repetir. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Portanto, quem escreveu esta carta foi, segundo diz a Igreja, São Paulo. E porquê que eu leio isto? Porque, enfim, neste ensinamento, eu vou dizer algumas coisas que Deus diz, portanto, não é o Arnaldo que diz, mas que às vezes são um pouco difíceis de nós aceitarmos. E, se repararem, um dos problemas que nós sentimos hoje em muitos sítios onde se prega a palavra de Deus é uma certa água morna. Eu sinto isso em muitos sítios. E, portanto, obviamente que Deus é amor. Eu tenho aqui uma lista de promessas que Jesus nos fez. Mas Deus é amor, mas também é justiça. E é absolutamente essencial que cada um de nós tenha isto bem presente no seu coração. Este dia, vocês estão aqui, estes 2 dias, podem ser os 2 dias mais importantes da vossa vida. Eu já tive um dia parecido com estes, no primeiro retiro onde eu fui. E onde ouvi umas coisas que nunca tinha ouvido, algumas delas que me desinstalaram e incomodaram profundamente, porque iam contra, primeiro, a vida que eu levava, segundo, aquilo que eu acreditava que estava certo ou errado. Mas a verdade é que, porque alguém teve a ousadia e a coragem de dizer a verdade tal como ela está no Evangelho, o meu coração de pedra foi partido. E eu mudei a minha vida completamente. Alguns de vós, que já conhecem o meu testemunho, entendem isso melhor. Portanto, o primeiro apelo que eu vos faço é que tomem toda a atenção a tudo aquilo que vai ser dito aqui. Não só por mim, mas também pelo Padre Luís. Porque se trata, em última instância, de um caso de vida ou de morte. Se algum de nós tiver alguém em casa que tem um ataque de coração, que caiu de um escadote, que está em perigo de vida, o que é que cada um de nós faz? Com a maior brevidade possível, chama a emergência médica, tenta tudo o que puder para salvar aquela vida. Agora, a questão é esta. Se nós temos tanto cuidado em fazer o que é necessário para salvar a vida do corpo, então não teremos que ter ainda mais cuidado com a vida do espírito, a vida da alma. Quem é que se lembra, ou quem sabe, a frase mais importante que Nossa Senhora disse nas bodas de Caná? Fazei tudo o que Ele vos disser. Primeira pergunta. Será que eu na minha vida faço tudo aquilo que Ele disse que eu devia fazer? Pronto, primeiro ponto. E aqui muitas vezes está a grande questão. Muitas vezes nós temos uma ideia de nós que não somos assim tão maus como isso. Portanto, como a gente costuma dizer, eu não matei, não roubei, portanto, não tenho pecados. O resto são coisinhas pequeninas. A verdade é que todos nós temos na nossa vida ações que cometemos primeiro contra Deus, depois contra os irmãos, e muitas vezes não temos bem a consciência da importância e da gravidade desses erros, dessas ações. A primeira é esta, e advém do primeiro mandamento que nos diz: amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, acima de tudo,
E é baseado até em leituras do Antigo Testamento que dizem: eu sou o único Deus. Eu vejo isso muito, por exemplo, quando as pessoas misturam uma prática de fé cristã católica com práticas da nova era, com práticas de ocultismo, de superstição. Em que as pessoas muitas vezes dizem: bom, mas eu não fiz mal a ninguém, ou a minha intenção não era fazer mal a ninguém. Trata-se aqui de uma questão de um dever. Nós, como criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus, temos o dever de adorar a Deus e pô-lo em primeiro lugar. E se há aqui algum irmão ou irmã que teve uma má experiência no passado com a Igreja, quando eu digo a Igreja, é com um bispo, com um padre, alguém envolvido, digamos, no clero, e que se afastou, peço-lhe humildemente que reconsidere essa sua posição. Eu dou-vos um exemplo. Imagina que na vossa rua há alguém que tem eu não vou dizer a marca, não vou fazer publicidade, mas um carro daqueles bons, daquelas marcas boas que todos nós, enfim, gostaríamos de ter, enfim, confortável, recente. E esse nosso irmão, esse nosso vizinho, todas as noites chega tarde, faz barulho com o carro, já arriscou vários carros, inclusive noutros dias já atropelou uma criança, portanto já fez 30 por uma linha com aquele carro. A pergunta que eu vos faço é esta: de quem é a culpa? É do condutor ou é do carro? É do condutor. Ora bem, as culpas de algum elemento da Igreja, embora se reflitam na Igreja, mas não são da Igreja. Entendem? E quando eu digo Igreja, também aqui é outro ponto. Nós temos muita ideia de quando falamos na Igreja, é um bocadinho os outros. São os bispos, são os padres, aquelas pessoas que estão envolvidas. Mas nós todos somos Igreja. Nós todos somos irmãos em Cristo. Logo, se eu acho que a Igreja não funciona bem, se eu acho que houve um sacerdote que não me ouviu, que não teve atenção, ou até que fez coisas piores, infelizmente. Há casos desses, eu tenho tido casos desses, de pessoas que tiveram casos bem piores com padres, com sacerdotes. É nosso dever, primeiro, perdoando, não julgando, não nos fitarmos só nessa culpa, mas primeiro rezar por essa pessoa, rezar pela Igreja, rezar pelos sacerdotes, rezar pelos bispos. Notem uma coisa: nós não temos melhor Igreja porque não rezamos o suficiente. Volto a dizer, nós não temos melhor Igreja porque não rezamos o suficiente. Portanto, esse é o primeiro apelo que eu faço. A todos os que estão aqui, todos os que estão aqui, se alguma vez tiveram esse sentimento ou têm esse sentimento, pela graça de Nosso Senhor Jesus Cristo e do seu preciosíssimo sangue, que neste momento todo esse ressentimento saia. E acolham em vós a infinita graça do perdão de Deus e deem o vosso perdão. A propósito disso, dou-vos um conselho de amigo. Alguns de vós sabem que eu trabalho com um padre exorcista, o Padre Eduardo Sousa Lara. Nós atendemos muitas pessoas. Chega-nos de tudo. E muitas das pessoas que nos pedem ajuda, e muitas das pessoas até podem não ter distúrbios de origem diabólica, mas têm doenças, às vezes até doenças físicas, têm problemas no casamento, no trabalho, na família, com os filhos. Algumas delas fazem tudo certo, menos perdoar. E dizem-me: Sr. Arnaldo, mas aquilo que a minha mãe me fez não se faz. Ela não me amou. Nunca me deu de mamar. Aquilo que o meu pai me fazia não se faz, não se perdoa. Bom, o primeiro ponto que eu vos ponho é este. O que é que nós rezamos no Pai Nosso? Perdoai-nos. Portanto, a segunda frase tem lá uma condição. Não é? Pronto. Então, todos nós que estamos aqui sentados devemos meditar nisto. Se há um perdão,
Então é porque há um julgamento, certo? Portanto, a nossa vida, no fim da nossa vida, nós vamos ser sujeitos a um julgamento, certo? Pronto. Quem é que já ouviu falar nos novíssimos? Quem é que sabe o que é os novíssimos? Pronto, eu vi uma irmã. Pronto, então eu vou dizer o que é que são os novíssimos. Os novíssimos é uma parte muito, muito importante da nossa fé. Que são 4 realidades: morte, julgamento, céu e inferno. E curiosamente houve uma vez, numa peregrinação em que nós íamos, em que eu falei um bocadinho destas coisas. Nós tínhamos tido realmente um fim de semana muito, muito espiritual, muito, muito agradável, com muitos frutos, e isto foi na viagem de regresso, e eu estava a falar sobre isto, portanto, sobre a morte, sobre o julgamento, sobre o céu e o inferno. E há uma irmã nossa que me diz assim: Sr. Arnaldo, tenha paciência, então passámos um fim de semana tão bom e a única coisa que o senhor se lembra de falar agora é falar da morte. Mas a questão é esta. Não deve ser tabu nós falarmos disto. Porquê? Se eu sou verdadeiramente cristão católico e acredito na vida eterna e acredito nas promessas que Jesus Cristo fez, então eu acredito que o céu está à minha espera. Sim ou não? Sim. Amém. Logo, eu tenho que viver a minha vida com os olhos postos no momento da minha morte. Porque se eu verdadeiramente acredito naquilo, na mensagem que Jesus nos trouxe. Aliás, vejam, Evangelho, o que é que quer dizer Evangelho? É a boa nova. E Jesus fala imensas vezes da morte e das realidades para lá da morte. Vou preparar-vos um lugar. Quando eu vier julgar, serão cabritos para um lado, cordeiros para o outro. Portanto, não é tabu. Quando Jesus fala na vida eterna, uma coisa que é eterna não acaba. Ora, mas qual é aqui o problema? O grão de areia. É que para nós é desconhecido. É como eu chegar ali àquela porta, não é? Bom, e posso ter um certo receio, não é? O que é que pode lá estar? Não é? Eu não sei o que é que pode lá estar. Pode estar um cão que me vai morder. Portanto, nós temos um medo muito grande do desconhecido. Mas Jesus trouxe-nos a luz para incidir sobre esse desconhecido. Portanto, eu já sei o que é que me espera na vida eterna. Ora bem, se eu não pensar em cada dia da minha vida, que há um dia em que eu vou morrer, sim ou não? A não ser que alguém aqui que esteja convencido que não vai morrer. Isso aí já é outra coisa. Não é? Ou que acredite, por exemplo, na reencarnação. Isso é outra coisa. Não é? Mas, obviamente, e a reencarnação não existe. Portanto, a reencarnação é, desculpem-me o termo, uma patranha da nova era. Portanto, das religiões orientais que acreditam que nós reencarnamos e, portanto, que reencarnamos várias vezes até atingir um determinado estado de conhecimento. Mas a própria palavra nos diz que o homem só morre uma vez. Portanto, a oportunidade que cada um de nós tem de ganhar o céu é aqui e agora. E hoje. Não é amanhã. Eu dou-vos um exemplo. Vocês todos já viram, conhecem, gente nova, velha, doente, com saúde, o que seja, que de um momento para o outro morreram. Sem ninguém esperar. É verdade ou não é? Todos nós temos isso. Ora bem, se eu não estiver minimamente preparado, eu nunca sei quando é que o Senhor me vai chamar. Se eu não estiver minimamente preparado, eu posso ser confrontado com uma situação em que eu diga assim, por exemplo, se vocês não tomarem a devida nota naquilo que é dito neste retiro, e não fizerem atos concretos na vossa vida de mudança de atitude e de mudança de vida, vocês podem cair numa situação em que morrem, o Senhor chama-vos, vocês têm o vosso julgamento particular, onde vos é mostrado toda a vossa vida com todo o bem que fizeram, com todo o mal que fizeram e com todo o bem que podiam ter feito e não fizeram, só que nesse momento já não podem mudar nada.
E seria muito triste que alguém aqui dissesse assim: afinal o Arnaldo tinha razão. É triste, não é? Portanto, o apelo que eu vos faço é este. Primeira coisa, confissão. Há muita gente aversa à confissão. Se nós repararmos nas missas, a fila para a comunhão está sempre cheia. Quando há confissões, normalmente, como se diz em bom português, há meia dúzia de gatos pingados. E a confissão é essencial. Não há católico sem confissão. Há muitas pessoas que me dizem assim: eu sou católico não praticante. Porque não vai à missa, não se confessa, não lê a Bíblia, não sabe nada da sua fé. Mas sou católico. É como eu ser do Benfica, mas não conheço o treinador, não conheço os estatutos do clube, não sei quais são os jogadores, não vou ver os jogos, não faço nada, mas sou do Benfica. Entendem? Não basta eu dizer que sou católico. Eu tenho que demonstrar, através da minha vida, através dos meus atos, que verdadeiramente eu sou católico. E uma das coisas principais para eu viver a minha vida em graça e ser um verdadeiro católico é confessar os meus pecados. Sr. Arnaldo, mas eu não tenho pecados. Então, quem está a escrever, tome nota. Santidade.net, folhetos, exame adultos. E vai ler o exame adultos todo, que é baseado nos 10 mandamentos. E tem lá uma série de exemplos. O que é pecado? E depois, faça uma boa confissão. Se puderem, façam uma confissão de vida. Se vocês não conseguirem confessar-se aqui no retiro, porque nós não conseguimos todos os sacerdotes que gostaríamos de ter para as confissões, tomem o firme propósito, ou vão-se depois confessar ao santuário quando chegarem às vossas paróquias, mas por amor de Deus e pela salvação da vossa alma, confessem-se. Sem confissão não há salvação. Há muitos de nós que estamos a ir às missas, estamos a comungar, e muitos de nós estamos a arriscar-nos a comungar a nossa condenação. Quem comungar indevidamente o meu corpo e o meu sangue será réu, diz o Senhor. Amém? É para o vosso bem. Ora bom. A propósito de confessar e a propósito de pecados, conto-vos uma pequena história. Há um senhor padre que vai a conduzir e já é atrasado para a missa. E, portanto, carrega um bocadinho mais no pedal do acelerador. E numa reta, até que, numa curva a seguir, vê um polícia que, alto, e manda-o encostar. Bate-lhe no vidro, o senhor padre abre o vidro e o polícia bate-lhe a pala e diz: vê que ele tinha o cabeção, estava identificado, que é uma coisa boa, que os senhores padres tragam o cabeção para a gente saber onde é que está um padre. Então, senhor padre, está bom? Estou, sim, senhor, muito bem. Então, mas o senhor padre sabe que vinha em excesso de velocidade? Pois, senhor polícia, sabe que eu vou aqui a uma paróquia aqui, já estou atrasado, tenho lá os paroquianos para dar para celebrar a missa, e desculpe, mas eu tive que acelerar um bocadinho mais. Está bem, mas isso é contra a lei. O senhor cometeu uma infração, eu vou ter que o multar. E o senhor padre, enfim, coitado, muito acabrunhado, diz: mas, senhor polícia, mas veja, é porque senão as pessoas estão à minha espera. Eu só fui um bocadinho mais depressa porque as pessoas estavam à minha espera para celebrar a missa. O senhor polícia, enfim, não me pode deixar passar desta vez? E o polícia, enfim, olha, com um ar de misericórdia para o senhor padre, e diz: bom, eu desta vez eu vou deixar passar, mas o senhor padre vai-me deixar dizer uma coisa que eu sempre quis dizer a minha vida toda. Vai e não tornes a pecar. Ora bem, isto foi para desanuviar um bocadinho. Então vamos ver uma coisa. Promessas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isto porque, obviamente, eu já vos falei e vou-vos falar mais das questões sérias que nós temos que enfrentar na nossa vida, perceber bem o que é que andamos a fazer, mas obviamente que é importante que, conforme eu vos disse, que nós devemos ter presente no nosso
no nosso pensamento e no nosso coração a questão da vida eterna, a questão do fim da nossa vida e como é que nós nos comportamos em cada dia, em cada situação, devemos ter presente também o que é que nos espera. Então eu leio-vos algumas das promessas que Nosso Senhor nos fez. Quem quiser tomar nota, eu vou dizendo. João 14, 2, 3. João, capítulo 14, versículo 2 a 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, como teria dito eu que vos vou preparar um lugar. E quando eu tiver ido e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e hei de levar-vos para junto de mim, a fim de que, onde eu estou, vós estejais também. E aqui, o primeiro ponto é este. Quem ouvir esta leitura pensa que, bom, quando Jesus diz que nos vem buscar, isto será da segunda vinda de Jesus, no fim dos tempos. Não necessariamente. Portanto, se eu levar uma vida em graça, se verdadeiramente me arrepender dos meus pecados e ganhar o céu, nesse momento Jesus vem-me buscar. Promessa de Jesus Cristo. Marcos 10, 29, 30. Marcos 10, 29, 30. Portanto, capítulo 10, versículo 29 a 30. Jesus respondeu, em verdade vos digo, quem deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, no tempo presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, juntamente com perseguições. E no tempo futuro, a vida eterna. Logo, vale a pena eu mudar a minha vida radicalmente, confiar em Jesus a 100%. Acham que Deus mente? Sim ou não? Deus mente? Deus não mente. Logo, se eu sou cristão católico, se eu acredito que a Bíblia é a verdade, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou um dos caminhos, uma das verdades e uma das vidas. E a propósito, digo-vos, neste momento, infelizmente, há dentro da Igreja Católica muitas pessoas que, de certa forma, defendem uma aproximação e uma mistura de todas as religiões, e Jesus não defendeu isso. Jesus disse, só por mim se vai ao Pai. Buda não leva ao Pai. Buda não leva ao céu. Maomé não leva ao céu. E isto é muito importante, porque os tempos que vivemos são de profunda confusão. Leiam Mateus 24. Leiam a Bíblia, meus irmãos. Oséias 4:6. O meu povo morre por ignorância. Quem é que já teve as testemunhas de Jeová a bater à porta? Quem é que já teve contacto com irmãos evangélicos? Eles sabem a Bíblia na ponta da língua. Agora vou-vos dar um exemplo. O nosso irmão Marcos, que está aqui a tocar viola, a ajudar a Claudina no canto, veio de uma igreja evangélica. O pai dele é pastor evangélico. E ele converteu-se à Igreja Católica. Ele disse-me, eu já li a Bíblia toda, algumas 2 ou 3 vezes. Eles têm estudo bíblico. Nós, católicos, não conhecemos a nossa fé. Nós, católicos, não conhecemos a Bíblia. Nós, católicos, não lemos o manual de instruções para a nossa vida. A Igreja deixa-nos, dá-nos o manual de instruções para a nossa vida, através do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E nós não o lemos. E depois queixamos-nos. O que mal é que eu fiz a Deus para isto me correr mal? Porquê que tudo me corre mal? Porquê que eu não sou feliz? Porquê que eu não consigo ter emprego? Porquê que eu não consigo me casar? Porquê que eu não tenho filhos? Porquê que eu ando sempre doente? Porquê que eu estou depressivo? Porque não lês o manual de instruções para a tua vida e não pões em prática. Vocês já imaginaram se alguém comprasse uma máquina de lavar roupa ou de lavar louça e não lesse as instruções? Por exemplo, se eu pusesse na máquina de lavar roupa, em vez de pôr o pó ou o detergente líquido, pusesse lá uma pastilha de lavar a louça. Não ia dar grande resultado, pois não. É a mesma coisa. Portanto, é absolutamente essencial. Quem não tem o hábito de ler a Bíblia,
faça o firme propósito todos os dias de ler um bocadinho. Comecem a ler Evangelho de São João e depois os Atos dos Apóstolos, mas leiam, está lá a vida de Cristo, estão lá coisas importantes que podem salvar a vossa alma. Mais promessas. João 8,12. Jesus falou-lhes novamente: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quantas famílias, quantos casais, quantas pessoas têm tanta escuridão, tantas trevas, tanta miséria, tanta tristeza nas suas vidas. Porquê? Porque não querem abrir o seu coração à luz da palavra de Jesus. João 10, 27, 28. João 10, 27, 28. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço-as e elas seguem-me. Dou-lhes a vida eterna e nem elas hão de parecer jamais, nem ninguém as arrancará da minha mão. Esta é forte. Mas, obviamente, tem condições. Não é? As minhas ovelhas escutam a minha voz. Portanto, se eu não escutar a voz do pastor, o que é que acontece à ovelha? Perde-se. Fica tresmalhada. E hoje, no nosso mundo, nós temos muitas vozes, muitos lobos, bem disfarçados, que nos vão dando muitas mensagens. Não é? Faz o que for preciso para estares bem na vida. Muda de carro, vai de férias, goza a vida. Ser feliz. Tu tens o direito de ser feliz. Deus quer que eu seja feliz. Mas não é uma felicidade aparente, é a verdadeira felicidade. E na questão da felicidade, muitas vezes a pedra de tropeço é que nós queremos apenas fazer a nossa vontade. Quem quiser ir para o céu, quem quiser ser feliz aqui, tem que crucificar a sua vontade. Eu vou repetir outra vez. Quem quiser ganhar o céu, quem quiser ser feliz aqui, tem que crucificar a sua vontade, os seus apetites, o cá para mim, o eu é que acho, o eu é que sei. Porque se não fizer isso, vai dar, como se diz em bom português, com os burrinhos na água. Eu já fui assim. Durante grande parte da minha vida, até o ano 2008, eu fiz aquilo que me deu na gana, tinha uma vida de vício. Quem já ouviu o meu testemunho sabe, portanto, eu a certa altura fiquei viciado em sexo, em pornografia, em mulheres, roubava dinheiro, enfim, tinha uma vida dissoluta. Mas, obviamente, eu fazia o que me dava na gana. Portanto, se eu faço o que me apetece, então porquê que eu não sou feliz? É um paradoxo. Não é? Se vocês perguntarem a qualquer jovem o que é que um jovem quer fazer, qual é o sonho de qualquer jovem, é reunirem-se todos numa casa e não terem lá adultos. Para quê? Para eles fazerem o que querem. É ou não é? É o que eles querem. Eu posso fazer o que quiser. Posso beber à vontade, ver os filmes que eu quiser, não tenho minha mãe a chatear-me a dizer que eu não posso ver isso, jogar, música alto, bora aí. Mas, na verdade, que felicidade é que isso trouxe? Felicidade genuína, que perdura, que fica. Não fica. Portanto, é absolutamente essencial que cada um de nós perceba quando Jesus diz, quem quiser seguir, tome a sua cruz todos os dias, não é só às vezes. O tomar esta cruz é, eu devo levar a minha vida não de acordo com o meu plano, não de acordo com aquilo que eu acho que é bom, não com aquilo que eu acho que gosto. Eu tenho que levar a minha vida procurando saber qual é a vontade de Deus na minha vida. E eu só consigo saber qual é a vontade de Deus na minha vida se, primeiro, for humilde, fizer silêncio na minha vida, ter momentos de silêncio, ler a Bíblia, ir à missa, ouvir o que é dito na missa, confessar-me. Por exemplo, tentar ler livros sobre a vida dos santos, porque aí eu vou aprender muito. E, em todas as decisões da minha vida, eu parar, rezar e perguntar, Senhor, isto é para o meu bem? Eu devo fazer isto?
E se vocês verdadeiramente fizerem isto de coração, o Senhor vai-vos dar os sinais certos para vocês fazerem. Eu dou-vos um exemplo na questão da confiança de Deus e da maneira como Deus fala connosco. Houve uma altura em que eu fiquei desempregado e surgiu uma hipótese de negócio, mas que tinha a ver com umas questões de pescas, não era aqui, era num país em África, e eu nessa altura estava desempregado e entusiasmei muito com aquela hipótese. E aparentemente parecia uma hipótese muito boa, encaixava tudo. Era num sítio onde eu já vivi e fui muito feliz quando era jovem. Eu sempre gostei de caça submarina e de mar e, portanto, aquilo encaixava perfeitamente. Só que a pessoa que estava a propor isso, de quem eu iria ser sócio, tinha uma vida dupla. Portanto, tinha cá mulher e filhos e depois arranjou lá uma amiga, fez-lhe uma filha, portanto, tinha 2 famílias. E embora eu já tivesse caminhada na fé, como aquilo era uma coisa que eu gostava muito e, portanto, eu considerava que aquilo tinha caído do céu na altura certa para mim, era a resolução dos meus problemas, até porque se ganhava bom dinheiro com aquilo. Quando eu me apercebi dessa situação, eu estava a pô-la um bocadinho ao lado. No meu coração eu dizia, bom, eu não tenho nada a ver com a vida do meu irmão, não é? Eu vou só fazer negócios com ele. Portanto, lá a vida que ele faz, e se ele depois terá que prestar contas a Deus. Mas será assim? Será que eu, quando faço um negócio, quando eu faço uma sociedade, quando eu faço uma empreitada com alguém, eu não devo ter o cuidado de fazer as coisas de acordo com os mandamentos de Deus? Então, agora, eu depois vou-vos ler uma leitura em que vocês vão ver Deus a falar diretamente. Eu precisava tomar uma decisão, cheguei a casa e disse, Senhor, ajuda-me, eu não sei o que é que hei de fazer, porque por um lado isto é uma oportunidade muito boa, por outro lado tem aqui uma coisa que não é boa e eu não sei o que é que hei de decidir. E abri a Bíblia. E vou-vos ler a palavra que o Senhor me deu. É Provérbios 1,15. Provérbios 1,15. Então a leitura dizia assim, não andes com eles, meu filho, afasta os teus pés das suas veredas, porque os seus passos correm para o mal e apressam-se a derramar sangue. De balde se lança a rede diante dos olhos das aves. Eles armam emboscadas que são contra si mesmos e atentam contra as suas próprias vidas. Tal é a sorte do homem dominado pela ganância, pois ela tira a vida àquele que se lhe entrega. Amém? Mas claro que isto é difícil. Ora bem, como eu fui obediente, eu podia ter sido rebelde, podia ter sido desobediente e dizia, agora, eu vou para lá e eu sei tomar conta de mim. A verdade é que, com o passado que eu tinha, provavelmente aquilo que ia acontecer é que eu ia cair no mesmo tipo de vida e tinha desgraçado a minha vida de casado e a minha alma, não é? E como eu não fui teimoso e disse, baixei a cabeça, que é muito difícil, meus queridos irmãos, o nosso orgulho, a nossa soberba, morder a língua, em muitas situações da vida, a gente baixar a cabeça e dizer, está bem, Senhor, eu já percebi. E não fazer aquilo que eu acho que está certo, concorre para que realmente eu seja feliz e a minha vida corra bem. E concorreu. Portanto, eu não tinha garantia nenhuma de emprego. E neste momento eu disse ao Senhor, Senhor, então és tu que me vais arranjar um emprego. E há de ser o emprego que tu quiseres. E o Senhor arranjou. Passado pouco tempo eu estava empregado. Curiosamente a fazer uma coisa que eu não gosto. Porque é assim, quem se sujeita à vontade de Deus, Deus não é um paizinho que... Pronto, opá, eu faço a tua vontade, mas depois vai dar exatamente os bolos com creme de chantilly que eu gosto. Ele dá-nos o que é bom para nós, mas podem ser brócolos. Não é? A gente, quando está muitas vezes à espera, bem, Deus ama-me, é infinitamente bom, portanto, Ele vai dar-me o que é bom. Se me vai dar o que é bom, vai-me dar uma bela fatia de pizza, não é? Com refrigerante e depois com um belo gelado cheio de calorias no fim. E depois aparece-me com um prato com uma salada e brócolis e um bocadinho de peixe e tal, e não era bem aquilo que eu queria. Mas quem é que sabe o que é melhor para nós? Eu vou perguntar outra vez, porque é bom que a gente diga estas coisas. Quem é que sabe o que é melhor para mim?
Quem é que sabe o que é melhor para mim? É Deus, é o Pai. Então, se isto é verdade, e se eu ponho esta verdade no meu coração, quando eu sair daqui, desta porta, não é preciso acabar o retiro. Quando acabar este ensinamento, naquilo que eu digo, naquilo que eu decido, naquilo que eu faço, eu devo procurar ver primeiro o que é que Deus tem guardado para mim. Aquilo que eu vou fazer é a vontade de Deus para a minha vida? E aí sim, aí eu serei feliz. E notem uma coisa, desde que eu fui a um retiro, mudei a minha vida radicalmente, eu finalmente sou feliz e tenho paz. Jesus resgatou-me. Notem bem isto. Não há casos perdidos. A cada irmão, a cada irmã, que esteja no pior dos vícios, na situação mais complicada, no buraco mais fundo, na rua sem saída, Jesus Cristo salva-te. Jesus Cristo resgatou-me. Eu era um homem furioso, de rastilho curto, cheio de vícios, com pouco amor no coração, com pouca paciência. E Jesus amorosamente pôs as circunstâncias na minha vida para me dar a oportunidade de eu dizer o meu sim e mudar de vida. Assim num retiro parecido como estes, em Fátima, em que eu fui arrastado, se calhar como alguns dos homens que aqui estão, um bocadinho arrastados para as mulheres. Será que há aqui alguém que foi um bocadinho arrastado para a mulher? Se calhar há. Oh filho, anda lá, é só um fim de semana. Pá, não me leves peças. Vai tu. Não, mas é muito mais bonito irmos os dois. Anda lá comigo. Está bem, mas eu vou, mas depois vou dar uma volta. Mas entra só, ouve só um bocadinho. Quantas vezes? Portanto, eu também fui assim. E quando eu era um retiro, e vejam, não eram 2 dias, eram 5 dias. E eu nessa altura nem à missa ia. Quando eu me vejo sentado numa cadeira, assim, num retiro, a ouvir um padre, o padre James Majacal, enfim, alguns já conhecem, um homem grande, com uma voz forte, e no 3º dia, assim à tarde, assim mais ou menos a esta hora, eu estava sentadinho assim por ali, e o seu padre de vez em quando, ele está a pregar e dizia Aleluia! E eu apanhei, desculpem-me a palavra, mas é assim, eu não consigo encontrar a palavra melhor para explicar o que eu senti. Eu apanhei um cagaço. Eu dei um pulo na cadeira e disse assim, o que é isto? Hã? E eu até aí tinha dormido, tinha quase saído, porque obviamente o demónio tenta-nos. É uma coisa, sabem que o diabo existe? Verdade? Pronto, existe. Não, porque às vezes há assim um bocadinho de confusão. A psiquiatria, a psicologia explicam tudo, o diabo existe. E portanto o demónio tenta-nos, e tentou-me, pôs-me a dormir, eu dormi umas sonecas muito boas, e quando eu ouvi aquele aleluia, e aquilo que nós tentamos fazer neste retiro é que cada um de vós tenha um aleluia. Acorda, meu irmão, acorda. Acorda para a verdadeira vida. Quando eu senti aquele aleluia e ouvi um padre a falar do que era o pecado, à luz do Evangelho, não é das noções que nós temos do que é o bem e o mal. Porque não é o Arnaldo que diz o que é o bem e o mal. Quem diz o que é bem e mal é Deus. Porquê? Porque Ele é que sabe, Ele é que é o Criador. Ele é o Criador, eu sou a criatura. Ele é Deus. E quando eu ouvi aquele padre dizer, preto no branco, isto é pecado. E porquê? Porque é uma falta de amor. Tudo aquilo que eu fazia na minha vida, de usar indevidamente o meu corpo, usar o corpo de outras irmãs minhas, com prostitutas, ver pornografia, andar com várias mulheres, a degradação em que eu caí, quer eu, comigo próprio, lembrem-se, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O Espírito Santo habita em nós. Obviamente, se eu estiver minimamente em estado de graça, senão é difícil. Ele não consegue ter morada. Quando eu ouvi aquele padre dizer aquelas verdades que cortam, a minha palavra era como espada de 2 gumes, que corta, dói, fere, mas cura. Naquele momento eu senti-me tão mal, porque eu via nas palavras daquele padre a minha vida toda refletida. Eu inclusive perguntava, mas como é que ele sabe? Os padres sabem tudo.
Porquê? Porque os padres ouvem as confissões. Há muitas pessoas que perguntam, mas como é que o padre sabe os problemas de um casal? Eles ouvem tudo. As histórias todas que vocês possam imaginar, um padre já ouviu. Portanto, ele sabia muito bem. E, obviamente, depois também pela luz do Espírito Santo que os inspira. E ele começou a dizer, tintim por tintim, o vazio que estava no meu coração, a procura que eu tinha de amor e de carinho, que faltava no meu coração e que ia me entregar nos braços de mulheres para tentar ter um bocadinho de atenção e de carinho. Mas não era amor, era apenas luxúria. Quando ele me começou a explicar isso tudo, e eu comecei a ver no meu coração que aquilo era verdade, a vida vergonhosa que eu levava, porque eu sabia. Cada um de vós sabe muito bem o que é que está no vosso coração. Todos nós temos isso dentro de nós. A centelha divina que nos diz claramente isto é bem, isto é mau. A gente sabe. E a prova que sabemos é que não os fazemos às claras. Os meus atos eu não os praticava às escondidas. E depois caímos num círculo vicioso. Eu tenho um vazio tão grande no meu coração, entrego-me àquele vício. Não é? Tento preencher aquele vazio com o prazer da carne. Seja álcool, droga, fumar, jogo, compras, sexo, o que seja. Naquele momento, eu sinto-me tão bem que esqueço as minhas agruras, esqueço o negro do meu coração. Mas quando acaba aquele momento, é como um drogado que tem uma ressaca. E invade-nos uma tristeza profunda, um deserto, uma secura. E depois vamos à procura de mais. E é um círculo vicioso. Portanto, naquele momento, aquele padre disse-me isso. Disse-me verdadeiramente a vida que eu levava. E eu vi o estado da minha alma, não como eu pensava, mas como verdadeiramente Deus me via naquele momento. E pela primeira vez, em largas dezenas de anos, eu fui fazer uma confissão. Eu fui criado em família católica, fui escoteiro católico, andei na catequese. Mas, obviamente, aconteceu-me aquilo que acontece, nem fiz o crisma, só fiz o crisma mais tarde, em adulto. Acontece aquilo que acontece a muitos de nós, não é? Portanto, acabamos por fugir, é um bocadinho... Eu lembro-me, havia um senhor padre que falando com alguém que o ajudava lá na paróquia, dizia, Sr. António, eu já não sei o que é que é de fazer. Os pombos vêm para aqui e sujam uma fachada toda da igreja. Eu já tentei tudo, quer dizer, já tentei fazer barulho e pôr ali umas coisinhas assim, arame farpado, assim, uns picos, mas eles continuam, está a ver, isto fica tudo sujo. E o Sr. António disse assim, Sr. Padre, manda os pombos ao crisma, que vai ver que eles fogem logo. Porque é o que acontece, infelizmente, não é? Portanto, muitas vezes o que é que acontece? Os jovens vão ao crisma e depois mais ninguém lhes põe os olhos em cima. Isso aconteceu comigo. Portanto, eu saí, envolvi-me no mundo e estive nesta vida. Fui fazer uma boa confissão e digo-vos, eu senti como se tivesse uma tonelada a sair de cima de mim. Vocês não imaginam. Eu volto a apelar. Se há alguém aqui que há muito tempo não se confessa, ou que há muito tempo guarda em si um pecado que ainda não confessou, vá-se confessar. Jesus Cristo está de braços abertos à tua espera para te perdoar. Mas, obviamente, é preciso que tu dês o passo. Primeiro, reconhecer o teu pecado. A humildade de chegar junto do sacerdote. Confessares o teu pecado. Com o firme propósito de não voltar a pecar. A propósito da confissão, digo-vos o seguinte. Hoje em dia, eu encontro muita gente que diz eu confesso-me diretamente a Deus. João 20, 23. João 20, 23. E é bom que vocês tomem nota destas coisas e guardem isto no vosso coração, porque não só para vós, mas também para os outros, que muitas vezes, às vezes, vos abordam e vos dizem estas coisas. E porquê que eu me confesso a um padre? Porquê que eu não me confesso diretamente a Deus? Bom, não é o Arnaldo que diz assim, João 20, 23, um bocadinho antes. Eu até vou ler no início, está bem? Portanto, o que interessa é João 20, 23, mas eu vou começar a partir do versículo 19.
Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, com medo das autoridades judaicas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o peito. Os discípulos encheram-se de alegria por verem o Senhor. Portanto, o Jesus ressuscitado foi ter com eles. E aqui está outro ponto importante. Buda ressuscitou, Maomé ressuscitou, qualquer fundador de qualquer seita ou religião ressuscitou. Nenhum. O nosso Deus é o único Deus. É o Deus que se fez homem, verdadeiro Deus e verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E que ressuscitou, venceu a morte. Porque senão, esta cruz estaria vazia. Ele ressuscitou. Por isso vos digo, leiam a Bíblia. Estão lá os relatos, leiam os Atos dos Apóstolos. Tudo aquilo que foi feito depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando à confissão, ele diz: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Portanto, vejam uma coisa. Quando um representante de um país chega a Portugal, o que é que ele faz? Vai apresentar credenciais ao presidente. Quando o embaixador chega a Portugal, o que é que ele faz? Vai apresentar as credenciais. Portanto, o embaixador vem como representante do país. Jesus deixou os apóstolos como representantes dele. Portanto, quando eu me vou confessar, confesso-me a um representante, a um intermediário de Deus. Porquê? Porque Jesus assim quis. E então diz mais à frente. Em seguida soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E depois diz, esta é a parte importante: àqueles a quem perdoares os pecados, ficarão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ficarão retidos. Amém? Amém. Portanto, não há confissões diretamente a Deus. Eu posso fazer um ato de penitência, e nós fazemos, por exemplo, no início da missa, ou em qualquer circunstância da minha vida, dizer: Senhor, eu arrependo-me profundamente de não ter tido paciência com aquele meu irmão. Eu arrependo-me profundamente de ter tirado isto. Eu arrependo-me profundamente. Sem dúvida, devemos-lo fazer. Mas a confissão é um sacramento. E a confissão é um sacramento de cura e libertação. Muitas pessoas têm sido curadas fisicamente e de doenças espirituais só por fazerem uma boa confissão. Amém? Então o que é que eu vou fazer? Amém. E não tenham medo. Não tenham vergonha. Porque, é como vos digo, cada sacerdote, cada padre já ouviu todas as histórias que vocês possam imaginar. Portanto, não tenham receio, não tenham vergonha, mas confessem o que é preciso. Ora, mais algumas das promessas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se ama a si mesmo, perde-se. Uau! Quem se ama a si mesmo, perde-se. Portanto, se eu procurar a minha vida para ser rico, absolutamente fixado na minha carreira, em ganhar dinheiro, em ser famoso, em vestir bem, boa casa, bom carro, boas férias, vida boa, barriguinha cheia e mais nada, o Senhor diz que, portanto, é amar-me a mim próprio. Eu estou a fazer de mim, isto é um pecado de idolatria. Porque quem é o Deus da minha vida? O que é a coisa mais importante da minha vida? Pronto, mas é Deus. Mas para quem se ama a si mesmo, e portanto vai... Eu não sou contra o ginásio, eu não sou contra nós tomarmos cuidado do nosso corpo. Não me interpretem mal. Mas a questão é, foste à missa? Não, fui fazer jogging. Porque, eu preciso de correr, preciso de tratar da minha saúde. O mais importante é a nossa alma. Quando eu morrer... Sr. Ronaldo, lá está outra vez a falar na morte. Para você é tramado. Mas tem que ser. Quando eu morrer, o meu corpinho vai para a terra e os vermes vão fazer um cozido à portuguesa, vão fazer um banquete. Não fica nada. E não levo nada. Vou nu, conforme cheguei.
Agora a minha alma não. A minha alma é eterna, ela não morre. Cada momento da minha vida eu tenho que pensar o que é que eu estou a fazer que pode prejudicar a minha alma. O que é que eu posso fazer para ser mais santo? Isso é que eu tenho que me preocupar. Não é perder tempos infinitos a ver a última dieta assim e os sapatos e as calças. Eu estou a falar de, não é só as senhoras, porque eu já perdi muito tempo com muita porcaria na internet e comprar coisas e com outros interesses. O problema é que nós pomos na nossa vida outros deuses. Uma coisa é eu tratar do que tenho a tratar na minha vida, as coisas, questões práticas para a vida correr. Outra coisa é eu entregar-me a determinadas coisas. Entregar-me a um hobby, a uma atividade que não vai contribuir para a salvação da minha alma e dos meus irmãos e que me ocupa muito tempo. E vocês sabem o que é que o diabo faz? O diabo põe-nos a fazer coisas muito boas. O diabo põe-nos a fazer coisas muito boas. Aprendi isto com o Padre Duarte de Sousa Lara. O diabo põe-nos a fazer coisas muito boas, que é, arranja maneira, nós estamos convencidos, aquilo é uma coisa muito boa, é para fazer bem ao irmão, mas se calhar estamos a pôr de parte o mais importante. Por exemplo, a vida de oração. Se eu perco tempo infindo, por exemplo, eu hoje tive um dia no trabalho de cão, cansado, cansada, esgotaram-me a paciência. Eu chego a casa, vesti a roupa confortável, calcei as pantufas, liguei o comando da televisão, vou pôr a série que eu gosto. Agora é o meu momento. Vou descontrair. Será? Mas a gente faz isso. Não é? E o que é que acontece? Bom, mas então, Sr. Ronaldo, descansar não é legítimo? É. Ter um momento para si próprio não é legítimo? É. A questão é, eu já rezei, no dia de hoje eu já entreguei o meu dia, eu já tive um bocadinho do meu dia para, à parte de tudo, com o telemóvel desligado, televisão desligada, eu pensar em Deus, agradecer-lhe todos os bens, todas as graças que Ele me dá. Se eu não fizer isso, Deus vai estar a um canto, ali àquele canto, guardado, e eu só me vou lembrar dele quando estiver aflito. Quando troveja, é que a gente chama por Santa Bárbara. Que muitas vezes é o que acontece. Não é? Portanto, eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Eu sou católico. Eu vou a pé a Fátima todos os anos. Mas depois não me confesso. Não vou à missa. Não leio a Bíblia. E não tento minimamente levar uma vida nos sacramentos. Portanto, Deus está ali guardado no cantinho. Mas quando vem uma tribulação grande, oh Senhor, ajuda-me, oh Senhor, ajuda-me. Vou lá à caixinha buscá-lo, que é para me resolver o problema. É como a companhia de seguros. Não pode ser assim. Eu tenho que pôr Deus em primeiro lugar na minha vida. Ele tem que ter a primazia. Portanto, quem se ama a si mesmo perde-se. E isto é grave, porque quando diz perde-se a alma. Quem se despreza a si mesmo neste mundo assegura para si a vida eterna. O que é desprezar a si mesmo? Lá está. É não fazer aquilo que me apetece. É não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade divina, a vontade de Deus. Se alguém me serve, que me siga. E onde eu estiver, aí estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai há de honrá-lo. Tudo quanto pedirdes com fé na oração, haveis de recebê-lo. Tudo quanto pedirdes com fé na oração, haveis de recebê-lo. Oh, Sr. Arnaldo, Deus esqueceu-se de mim. A minha vida toda corre mal, eu já pedi tanto a Deus. E eu muitas vezes digo, pediste, mas rezaste. Rezar. Não é no momento dizer assim, ó Senhor, ajuda-me nisto. Não, rezar. Rezar é desligar tudo. Ajoelhar-me. Pôr-me perante Deus. Eu não sei se foi o Padre Alexandre hoje, quando falava aqui, houve alguém que falou nisto e disse, quando eu rezo, eu devo-me colocar no sítio. Mentalmente, eu devo-me colocar no sítio. Quando eu rezo, eu devo, se possível, ajoelhar-me, fechar os olhos e imaginar-me perante Jesus. Perante Ele. Em carne e osso. E dizer-lhe, abrir o coração. Ajuda-me, eu sou fraco.
eu não fiz aquilo que devia ter feito. Eu não sei como é que é de resolver este problema. Mas rezar, entregar, ter uma comunhão com Deus. Se eu não fizer isto, se eu não estiver habituado a receber a mensagem de Deus, se eu não ler a palavra de Deus, se eu não souber o que aqui está, é um pouco como se alguém me perguntar, por exemplo, se eu conheço uma irmã que está aqui à frente, eu vou dizer não. Porquê? Eu não sei o nome dela, não sei onde é que ela mora, eu não sei nada da vida dela. Portanto, muitos de nós dizemos que somos cristãos católicos, mas Jesus para nós é um estranho. É verdade ou não é? Sejam honestos. É um estranho. Porque eu ouvi dizer umas coisas. Eu vou à missa, ouço assim umas coisas, tenho assim umas ideias, mas conhecer como um amigo, conhecer a vida de Jesus, o que é que ele transmitiu e o que ele, como Deus, espera de mim, eu não sei. Portanto, é um estranho. Portanto, tudo quanto pedirdes com fé na oração, eu vejo de recebê-lo. E esta questão da fé vou dar um exemplo que eu costumo dar, para vocês perceberem o que é entregar a Deus e ter fé. Eu sou avô, tenho 2 netos. Imaginem que eu pegava no meu neto mais velho, o Miguel, e ia ter com um de vós e dizia assim: Maria, minha irmã Maria, importas-te ficar com o meu neto durante o fim de semana? E ela dizia: oh, Arnaldo, com certeza, trá-lo para cá. Eu deixava o meu neto na casa da Maria, ia-me embora, metia-me dentro do carro, punha o carro a trabalhar e, passado um bocadinho, fazia uma coisa que não se deve fazer, que é falar com o telemóvel quando se conduz. Telefonava para a Maria e dizia: olha, o Miguel está bom. Está, Arnaldo, vai descansado, vai em paz. E eu continuava a conduzir. Passado 10 minutos, pegava no telefone outra vez, telefonava outra vez à Maria e dizia: olha, então e o Miguel, está tudo bem com ele? Está, eu já te disse, ele está tranquilo. Olha, está cá uma filha de uma vizinha nossa, estão os dois a brincar, vai tranquilo, já lhes dei lanche, não te preocupes. Passado um quarto de hora, eu ligava pela 3ª vez à Maria a perguntar para o Miguel: o que é que vocês acham que a Maria me ia dizer? Arnaldo, confias em mim ou não? E nós, na nossa relação com Deus, muitas vezes fazemos isto. Eu entrego tudo nas mãos do Senhor. Mas primeiro, não estou preparado para aceitar aquilo que Ele me quer dar. Porque, obviamente, muitas vezes quando eu entrego uma situação a Deus, um problema, eu quero que Deus resolva, mas resolva com a solução que eu quero. Não é outra. Ó Senhor, o meu filho tem uma namorada nova. E eu não vou com a cara dela. Portanto, ó Senhor, faz lá com que ela se afaste dele. E, ó mãe, tu verdadeiramente sabes se aquela moça que tu nem conheces bem não poderá ser a mulher que Deus destinou para o teu filho e até ser a salvação, contribuir para a salvação da alma dele. Em vez disso, reza e diz: Senhor, faça-se a tua vontade. Eu, na verdade, humanamente, não gosto muito dela, mas entregue-te o meu filho, entregue-te este namoro, cuida deles. A questão é que muitas vezes, quando eu entrego a Deus, eu quero que seja feita não a vontade de Deus, mas a minha vontade e que Deus trabalhe para mim. Segundo, eu entrego a Deus, mas não entrego. Porquê? Porque quando eu entrego, se eu pegar numa coisa, se eu pegar neste crucifixo e for entregar a alguém aqui, está entregue. Agora, se eu permanentemente for lá e tirar, e depois ponho, e depois tiro, não está entregue. Quando eu entrego uma coisa, fica lá. E quando eu entrego uma questão a Deus, eu tenho que virar as costas e o problema já não é meu. O problema já é de Deus. Isso é fé. Deus vai atuar. Eu já tirei o problema do meu coração. E conforme o Senhor diz, tudo quanto pedir... E depois o Senhor não diz, algumas coisas que vocês pedirem com fé na oração, eu vejo de recebê-lo. Nosso Senhor diz, tudo. Tudo. Obviamente que isto tudo deve ser sujeito à vontade de Deus. Se eu sujeitar a minha vontade à vontade de Deus, então Deus dá-me tudo o que eu preciso. Tudo. Com fé.
Em verdade vos digo, quem crê em mim, vem outra vez a questão da fé, também fará as obras que eu realizo e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, de modo que no Filho se manifesta a glória do Pai. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Bem, Nosso Senhor é repetitivo. Várias vezes ele diz, peçam que eu faço, peçam que eu faço. Mas, obviamente, peçam se nós tivermos comunhão com Deus. Daí a importância de eu estar devidamente confessado, ir aos sacramentos, viver uma vida em graça e ter uma vida verdadeiramente católica. Aí sim eu estou em comunhão com Deus. Assim eu estou no redil das ovelhas deste pastor, senão estou fora. Eu estava a falar da questão dos namorados e da namorada. Portanto, aquela mãe que, enfim, não estava muito contente com a namorada que o filho arranjou. E isto fez-me lembrar uma história curiosa. Há um empresário da nossa praça, portanto, homem que subiu a pulso, veio de famílias humildes. Isto não é ninguém em particular, está bem? É apenas uma história para vocês ilustrarem, para vocês perceberem. E, portanto, esse homem veio de famílias humildes e subiu a pulso, não é? Como muitos de nós. Portanto, construiu uma empresa, eu vou dizer, por exemplo, de brita para a construção. Portanto, fazer brita a partir de pedra para depois aquilo ser incorporado no cimento. E, portanto, é uma empresa grande, com muitos caminhões, enfim, uma coisa grande. Portanto, é um homem que construiu fortuna. E tem uma filha que é uma moça muito querida, mas muito feinha. Assim, um pãozinho sem sal, assim, muito feinha. Muito... E, do nada, aparece um jovem todo garboso. Eu ia dizer o nome, mas depois se eu digo se há alguém aqui... Mas pronto, eu vou dizer um Leandro. Espero que não haja aqui nenhum Leandro. Um Leandro todo garboso e que começa a namorar com a filha. E, obviamente, que vejam... aquele pai, sabendo que a filha, enfim, não tinha nenhum dotes especiais, enfim, quer físicos, nenhum atributos especiais, obviamente que aquilo cheirou um bocadinho a esturro, porque via naquele pimpão, naquele Leandro todo pimpão, enfim, quais seriam os interesses dele pela filha. Mas pronto, a coisa evoluiu e eles lá casaram. E no dia do casamento, pois, na boda, na festa, há uma determinada altura em que este nosso irmão se aproxima do genro, do Leandro, e lhe diz assim, então, Leandro, agora já é da família, não é? Já lhe posso chamar diretamente, já te posso chamar Leandro, já te posso tratar por tu. Muito bem, sim senhor. Então, mas olha, diz-me lá uma coisa, agora que tu, enfim, já estás casado com a minha filha, já pertences à família, tu diz-me lá honestamente, tu casaste com a minha filha por amor ou por interesse? E o Leandro diz muito descontraídamente e muito verdadeiramente, diz, não, sogrinho, pondo-lhe assim a mão no ombro, não, sogrinho, foi mesmo por amor, porque o interesse não tem nenhum nela. Ora bem, portanto, eu sei que isto às vezes é complicado, não é? Estas situações são complicadas. E é curioso, falou-se agora na questão do amor, portanto, se foi por amor. Na nossa vida, muitas vezes não corre melhor porque nós temos uma ideia deturpada do que é o amor. O amor que o mundo nos vende é um amor muito baseado no eros, no erótico, naquilo que a gente vê. Não é? E o verdadeiro amor não é esse. Muitos de nós não somos felizes, não temos paz, porque ainda não encontramos o amor dos amores. E quem é o amor dos amores? Jesus. Jesus. Eu nunca mais esqueci isto. Houve um dos retiros que foram organizados em Lamego, pelo Padre Eduardo Sousa Lara, em que a faixa que estava no palco e o mote para o retiro era precisamente Jesus,
o amor dos amores. E aquela frase ficou-me no coração. Jesus, o amor dos amores. E tu, meu irmão, minha irmã, enquanto não descobrires o amor de Jesus, dificilmente poderás amar verdadeiramente e deixar-te amar verdadeiramente. Porquê? Porque o amor que Jesus nos mostrou é um amor absolutamente desinteressado. E os nossos amores, mais ou menos, são com interesse. Obviamente, quando eu amo alguém, se eu amo a minha mulher, eu estou à espera que ela retribua. Agora, se eu amo a minha mulher e ela não é carinhosa comigo, não tem uma palavra de amor, trata-me mal, a minha tendência qual é? Como eu não tenho de volta, fecho a torneira. Agora não faço. Não falo, amarro o burro. Não é? Isso não é amor. Nunca foi amor. Portanto, nós temos muita ideia de que o amor está ligado a sentir-me bem. Acham que Nosso Senhor Jesus Cristo se sentiu confortável na cruz? Bom, mas é o maior amor. Não há maior amor do que aquele que dá a vida para o seu amigo. Nosso Senhor disse, já não vos chamo servos, chamo-os amigos. Amigos. Então isso é que é amor. E como nós não percebemos isto, e não pomos isto na nossa prática, passamos muita da nossa vida literalmente às cabeçadas. Porquê? Porque nós fomos criados para amar e ser amados. Muitos de nós temos gravíssimos problemas na vida, porquê? Porque nunca sentimos o amor de ninguém. Há mulheres que dizem, nos vários casos que eu acompanho, olha, a minha mãe nunca me deu carinho. O meu pai desapareceu cedo. Os meus namorados só queriam o meu corpo. Casei-me. O meu marido nunca quis saber de mim. A questão é que, enquanto eu procurar só o amor nas criaturas, eu terei sempre um amor imperfeito. Quando eu procurar o verdadeiro amor, o amor de Deus, que me permite ser absolutamente feliz e estar em paz, apesar de todos e todas que estão à minha volta me atirarem pedras, e se vocês repararem na mulher adúltera, lembram-se da mulher adúltera? Aos pés de Jesus? Aquela mulher era odiada, estava pronta a ser apedrejada por todos os que estavam à volta. Ela era uma pária da sociedade, era uma proscrita, uma maldita. Mas quando ela, naquele momento, não se fixando nos outros que lhe queriam mal, se fixou nos pés de Jesus e descobriu o amor de Jesus, tudo o resto se desvaneceu. E aí sim, quando vocês descobrirem o amor de Jesus, quanto Deus nos ama, quanto, ao entregar-nos o seu Filho, quem é mãe, quem é pai? Eu vou ter com um de vocês e digo, olha, para o bem de todas as pessoas que estão aqui neste retiro, é preciso fazer justiça a Deus e é preciso sacrificar uma criança. Qual é o pai ou a mãe que dá? Deus, na sua infinita bondade, entregou-nos o seu Filho. Jesus, que curou cegos, leprosos, paralíticos, que passou pelo meio deles quando o queriam agarrar, no momento da sua paixão, entregou-se. Vocês acham que Jesus, se verdadeiramente não quisesse ter sido crucificado, que não tinha modo de não ser crucificado? Claro que tinha. Jesus não foi forçado a ser crucificado. Jesus entregou-se como cordeiro sem mácula. Leiam Isaías. Como cordeiro sem mácula. Mudo, como quem vai para a tosquia. Deus, o mesmo Jesus que estava no momento da criação do universo, porque não se esqueçam, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade têm a mesma essência. No início, na criação, Jesus estava lá com o Pai. Esse mesmo Deus Criador escolheu,
por amor a ti, individualmente, encerrar-se no ventre de uma mulher durante 9 meses. O Deus Criador disse que sim ao Pai. Jesus podia ter vindo das nuvens e aparecer. Mas não. Para ser verdadeiro homem, para que eu e tu possamos entender que Deus já passou todas as dores que cada um de nós passou, esteve na barriga de Maria 9 meses, pacientemente à espera. Nasceu pobre, nu, frio, nas palhinhas. Foi obediente aos pais toda a sua vida. Só iniciou a sua vida pública aos 30 anos. Foi desobediente, conforme a Escritura diz. Maria guardava tudo isto no seu coração e o menino foi desobediente. Por amor. Porquê? Porque cada um de nós tem falhas para com Deus. E quando eu peco, que é uma falta de amor para com Deus e para com os meus irmãos, é como se eu retirasse um pedacinho de Deus. Se eu pequei, não dei o devido amor a Deus. Se eu não dei o que é devido a Deus, eu estou a tirar alguma coisa. E quando alguma coisa é tirada, isso é preciso repor, é preciso pagar a fatura, é preciso pagar a dívida. E Jesus o que fez na cruz, através da sua paixão e através do seu sofrimento, foi pagar a nossa dívida, por amor àqueles que lhe cuspiam na cara. Portanto, indo outra vez atrás, meu irmão, minha irmã, se queres ter paz na tua vida, se queres ter amor, antes de procurar o amor nas criaturas, antes de procurar a felicidade nas criaturas, procura o amor, a paz e a felicidade em Jesus. E como é que eu faço isso, Sr. Arnaldo? Faz aquilo que Nossa Senhora disse nas bodas de Canaã, que foi: fazei tudo aquilo que Ele vos disser. E se tu fizeres tudo aquilo que Jesus diz, então encontrarás o amor de Jesus, encontrarás a paz e a felicidade, e aí sim, aí tu serás uma fonte de milagres no mundo, porque os outros vão ver em ti o amor e a paz de Jesus. E muitas pessoas que às vezes te fazem mal, em muitos sítios onde há guerras, se tu calares, se tu amares e perdoares a quem te faz mal, verás verdadeiros milagres à tua volta, no teu trabalho, na tua paróquia, na tua família. Então, põe o amor dos amores de Jesus no teu coração, faz aquilo que Ele te pede, cumpre os mandamentos, confessa-te, sê santo, sê amoroso e serás feliz. Amém? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima.